Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade ao último capítulo do livro de Jacques Rancière, A Partilha do Sensível, Le Partage du Sensible, Estética e Política. Sem mais, vamos à leitura! 5. Da arte e do trabalho, em que as práticas da arte constituem e não constituem uma exceção às outras práticas. Aconselho ver a série de vídeos Performance do Valor, aqui no canal também, que pode ajudar na leitura desse capítulo. Pergunto a Jacques Rancière: na hipótese de uma fábrica do sensível, o vínculo entre a prática artística e sua aparente exterioridade, ou seja, o trabalho, é essencial. Como o senhor concebe esse vínculo? Exclusão, distinção, indiferença? Pode-se falar do agir humano em geral e nele englobar as práticas artísticas, ou estas constituiriam uma exceção às outras práticas? Responde Rancière: pela noção de fábrica do sensível, pode-se entender primeiramente a constituição de um mundo sensível comum, uma habitação comum pelo entrelaçamento de uma pluralidade de atividades humanas, mas a ideia de partilha do sensível implica algo mais. Um mundo comum não é nunca simplesmente o ethos, a estadia comum, que resulta da sedimentação de um determinado número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição polêmica das maneiras de ser e das ocupações num espaço de possíveis. A partir daí é que se pode colocar a questão da relação entre o ordinário do trabalho e a excepcionalidade artística. E aqui, mais uma vez, a referência platônica pode ajudar a colocar os termos do problema. No terceiro livro da República, o fazedor de mimeses é condenado não mais apenas pela falsidade, pelo caráter pernicioso das imagens que propõe, mas segundo um princípio de divisão do trabalho que já havia servido para excluir os artesãos de todo o espaço político comum. O fazedor de mimeses é, por definição, um ser duplo. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo, quando o princípio de uma sociedade bem organizada é que cada um faça apenas uma só coisa, aquela a qual sua natureza o destina. Em certo sentido, isso diz tudo. A ideia do trabalho não é de uma atividade determinada ou de um processo de transformação material. É a ideia de uma partilha do sensível, uma impossibilidade de fazer outra coisa, fundada na ausência de tempo. Essa impossibilidade faz parte da concepção incorporada da comunidade. Ela coloca o trabalho como encarceramento do trabalhador no espaço-tempo privado de sua ocupação, sua exclusão da participação ao comum. O fazedor de mimeses perturba essa partilha. Ele é o homem do duplo, um trabalhador que faz duas coisas ao mesmo tempo. O mais importante talvez seja o correlato. O fazedor de mimeses confere ao princípio privado do trabalho uma cena pública. Ele constitui uma cena do comum, com o que deveria determinar o confinamento de cada um ao seu lugar. É nessa repartilha do sensível que consiste sua nocividade, mais ainda do que no perigo dos simulacros que amolecem as almas. Assim, a prática artística não é a exterioridade do trabalho, mas sua forma de visibilidade deslocada. A partilha democrática do sensível faz do trabalhador um ser duplo. Ele tira o artesão do seu lugar, o espaço doméstico do trabalho, e lhe dá o tempo de estar no espaço das discussões públicas e na identidade do cidadão deliberante. A duplicação mimética à obra no espaço teatral consagra e visualiza essa dualidade. E, do ponto de vista de Platão, a exclusão do fazedor de mimeses vai de par com a constituição de uma comunidade onde o trabalho está no seu lugar. O princípio de ficção que rege o regime representativo da arte é uma maneira de estabilizar a exceção artística, de atribuí-la a uma techné, o que quer dizer duas coisas. A arte das imitações é uma técnica e não uma mentira. Ela deixa de ser um simulacro, mas cessa ao mesmo tempo de ser a visibilidade deslocada do trabalho como partilha do sensível. O imitador não é mais o ser duplo ao qual é preciso opor a polis, onde cada um só faz uma coisa. A arte das imitações pode inscrever suas hierarquias e exclusões próprias na grande divisão entre artes liberais e artes mecânicas. O regime estético das artes transforma radicalmente essa repartição dos espaços. Ele não recoloca em causa,
apenas a duplicação mimética em proveito de uma imanência do pensamento na matéria sensível. Coloca também em causa o estatuto neutralizado da techné, a ideia da técnica como imposição de uma forma de pensamento a uma matéria inerte. Isto é, faz vir à tona novamente a partilha das ocupações que sustenta a repartição dos domínios de atividade. É essa operação teórica e política que está no centro das Cartas sobre a Educação Estética do Homem, de Schiller. Na esteira da definição kantiana do julgamento estético como julgamento sem conceito, sem submissão do dado intuitivo à determinação conceitual, Schiller assinala a partilha política, ou seja, o que está em jogo nessa operação, a partilha entre os que agem e os que suportam. Entre as classes cultivadas, que têm acesso a uma totalização da experiência vivida, e as classes selvagens, afundadas nas fragmentações do trabalho e da experiência sensível. O estado estético de Schiller, suspendendo a oposição entre entendimento ativo e sensibilidade passiva, quer arruinar com uma ideia da arte, uma ideia da sociedade fundada sobre a oposição entre os que pensam e decidem e os que são destinados aos trabalhos materiais. Essa suspensão do valor negativo do trabalho tornou-se, no século XIX, a afirmação de seu valor positivo como forma da efetividade comum do pensamento e da comunidade. Tal mutação passou pela transformação da suspensão própria ao estado estético, em afirmação positiva da vontade estética. O romantismo proclama o devir sensível de todo pensamento e o devir pensamento de toda materialidade sensível como o objetivo mesmo da atividade do pensamento geral. A arte, assim, torna-se outra vez um símbolo do trabalho. Ela antecipa o fim, a supressão das oposições, que o trabalho ainda não está em condições de conquistar por e para si mesmo. Mas o faz na medida em que é produção, identidade de um processo de efetuação material e de uma apresentação a si do sentido da comunidade. A produção se afirma como o princípio de uma nova partilha do sensível, na medida em que une num mesmo conceito os termos tradicionalmente opostos da atividade fabricante e da visibilidade. Fabricar queria dizer habitar o espaço-tempo privado e obscuro do trabalho alimentício. Produzir une ao ato de fabricar ou de tornar visível, define uma nova relação entre o fazer e o ver. A arte antecipa o trabalho porque ela realiza o princípio dele, a transformação da matéria sensível em apresentação a si da comunidade. Os textos do jovem Marx, que conferem ao trabalho o estatuto de essência genérica do homem, só são possíveis sobre a base do programa estético do idealismo alemão, a arte como transformação do pensamento em experiência sensível da comunidade. E é esse programa inicial que funda o pensamento e a prática das vanguardas dos anos 1920. Suprimir a arte enquanto atividade separada, devolvê-la ao trabalho, isto é, à vida que elabora seu próprio sentido. Não pretendo dizer, com isso, que a valorização moderna do trabalho seja somente o efeito do novo modo de pensamento da arte. Por um lado, o modo estético do pensamento é bem mais do que um pensamento da arte. É uma ideia do pensamento ligada a uma ideia da partilha do sensível. Por outro lado, também é preciso pensar o modo como a arte dos artistas foi definida a partir de uma dupla promoção do trabalho. A promoção econômica do trabalho como nome da atividade humana fundamental, mas também as lutas proletárias para fazer sair o trabalho da sua noite, de sua exclusão da visibilidade e da palavra comuns. É preciso sair do esquema preguiçoso e absurdo que opõe o culto estético da arte pela arte à potência ascendente do trabalho operário. É como trabalho que a arte pode adquirir o caráter de atividade exclusiva.
Mais atentos do que os desmistificadores do século XX, os críticos contemporâneos de Flaubert assinalam o que vincula o culto da frase à valorização do trabalho dito sem frase. O esteta flaubertiano é um quebrador de pedras. Arte e produção poderão se identificar no tempo da Revolução Russa porque dependem de um mesmo princípio de repartição do sensível, de uma mesma virtude do ato que inaugura uma visibilidade ao mesmo tempo que fabrica objetos. O culto da arte supõe uma revalorização das capacidades ligadas à própria ideia de trabalho. Mas esta é menos a descoberta da essência da atividade humana do que uma recomposição da paisagem do visível, da relação entre o fazer, o ser, o ver e o dizer. Qualquer que seja a especificidade dos circuitos econômicos nos quais se inserem, as práticas artísticas não constituem uma exceção às outras práticas. Elas representam e reconfiguram as partilhas dessas atividades. Bem, chegamos ao fim da leitura do livro A Partilha do Sensível, de Jacques Rancière. Ao final, agora, uma nota sobre o autor. Jacques Rancière é professor emérito de Estética e Política na Universidade de Paris 8, onde lecionou de 1969 a 2000. Entre suas últimas obras publicadas na França destacam-se L'inconscient esthétique, de 2001, La fable cinématographique, 2001, Le destin des images, 2003, Les scènes du peuple, 2003, Malaise dans l'esthétique, 2004, La reine de la démocratie, 2005, Le spectateur émancipé, 2008 e Moment politique intervention, 1977 a 2009, livro de 2009. Antes de A Partilha do Sensível, este que lemos, teve os seguintes livros publicados no Brasil: A Noite dos Proletários, Companhia das Letras, 88, Os Nomes da História, Educ Pontes, 94, Políticas da Escrita, Editora 34, 95, O Desentendimento, Editora 34, em 96, e o livro O Mestre Ignorante, pela Autêntica, em 2004. Jacques Rancière escreve regularmente para a Folha de São Paulo e para a revista Le Carrière du Cinéma. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Leremos outros livros de Jacques Rancière. O Espectador Emancipado será o próximo da lista. E também O Mestre Ignorante. Continue conosco. Se gostaram, curta esse vídeo. Pacote completo, né? Curtiu o vídeo, curtiu o canal, ativar o sininho. É isso que deve se dizer? Acho que é por aí. Desejo um feliz ano novo a todos e que tenhamos um ano cheio de produções artísticas. Muita felicidade, muitas realizações para todo mundo. E se gostaram, pode deixar aqui seus comentários, alguma crítica, alguma dúvida, alguma pergunta, o que quiserem. Vamos juntos. Um abraço, paz e bem.